A primeira revisão que nós vamos aqui fazer é com relação à medição da pressão arterial. Mas, professora, todo mundo sabe medir a pressão arterial. Pois é, mas muitas vezes a gente não sabe os detalhezinhos de como está descrito lá na 7ª diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a última de 2016, né? Setembro de 2016. Então, vamos lá. Primeira coisa, preparação do paciente. Explicar o procedimento ao paciente e deixá-lo em repouso 3 a 5 minutos, tá? E aí, às vezes, você esquece desse número. Eu sempre falo que onde tem número pode ter questão. Então, coloca no seu resumo esses números, porque nesse procedimento tem muita coisinha para decorar, tá? Deve ser instruída a não conversar durante a medição. Possíveis dúvidas devem ser esclarecidas ou antes ou depois do procedimento. Então, a gente também vai certificar se o paciente está com a bexiga cheia, porque pode aumentar a pressão, né? O fato da bexiga estar cheia. Se ele praticou exercício físico há pelo menos aqui 60 minutos e se ingeriu bebidas alcoólicas, café ou alimentos ou fumou 30 minutos anteriores. O posicionamento. Como é que fica esse paciente para verificação da pressão? Ele pode estar sentado ou deitado. Na diretriz aqui ele fala sentado, mas a gente sabe que o paciente também pode estar deitado. A perna vai estar descruzada. Pés apoiados no chão, ou seja, o maior relaxamento possível. O dorso recostado na cadeira e relaxado. O braço fica onde, meu amigo? Na altura do coração. E ele fica apoiado ou solto? Apoiado. E a palma da mão voltada para onde? Para cima. E as roupas não devem garrotear o membro. Esses detalhezinhos que a gente está aqui enfatizando com você, nas questões eles trocam as palavras, tá? A mão para baixo, o braço na altura de outro lugar, em vez de ser aqui ao nível do coração. Então é importante memorizar isso. Então vamos agora para o passo a passo. Etapas para realizar essa medição. Colocar o manguito sem deixar folgas, 2 a 3 centímetros acima da fossa cubital. Então, sem deixar folgas. Isso aqui, inclusive, é um detalhe da nossa questão da VUNESP. Inflar rapidamente até ultrapassar quanto, meu amigo? 20 a 30 milímetros de mercúrio aqui, o nível estimado da PA, obtido pela palpação. Proceder à deflação lentamente. Quanto que vai ser aqui esse lentamente? 2 milímetros de mercúrio, tá? Em relação à pressão arterial, além dessa 7ª diretriz, nós temos um material mais antigo, que é o Caderno de Atenção Básica número 37 do Ministério da Saúde, certo? E lá a gente vai ter 2 a 4, certo? Etapas para realizar ainda, né? Determina a sistólica pela ausculta do primeiro som, que é a fase 1 de Korotchkov. É quando a gente começa a auscultar o som, né, do turbilhonamento do sangue e após aumentar ligeiramente a velocidade da deflação. Determina depois a pressão arterial diastólica no desaparecimento dos sons, que vai ser a fase o quê, meu amigo? 5 de Korotchkov. Ausculta cerca de 20 a 30 abaixo do último som para confirmar o desaparecimento e depois faz a deflação rápida e completa. Tem a situação, e isso pode acontecer em idosos, por exemplo, dos batimentos persistirem até o nível 0. Nesse caso, nós vamos estimar, né, a pressão diastólica no momento em que ocorrer o abafamento dos sons, que a gente vai chamar de fase 4. E aí, na hora do registro, a gente coloca o valor que a gente encontrou na sistólica, quando começou a auscultar, né, o barulho do turbilhonamento, quando ele foi abafado, ou seja, a fase 4, e coloca depois aqui o 0 para dizer que o batimento continuou, tá? Realizar pelo menos 2 medições, com intervalo em torno de 1 minuto. Eu preciso esperar, porque senão vai ter uma falsa elevação da pressão pelo turbilhonamento do sangue, que ainda não acalmou ali entre uma verificação e outra. Medir a pressão em ambos os braços na primeira consulta. O objetivo é ver se tem alguma normalidade fisiológica, na verdade fisiopatológica, que altere os valores, como por exemplo uma coactação de aorta, pode gerar alterações da pressão de um braço para o outro de forma brusca, e usar o valor do braço ao qual a gente obteve aqui a maior pressão como referência. Anota os valores exatos, sem arredondamento, e também o braço em que a PA foi medida. Então, observe,
paciente sentada com as pernas descruzadas, né? O ideal seria que ela tivesse um pouco mais recostada, né? E aí o braço é ao nível do coração. Dimensões do manguito de acordo com a circunferência do membro. Na hora de verificar a pressão, a gente vai separar o material, né? Antes de conversar com o paciente. E um dos detalhes aqui é analisar a circunferência do braço para, então, pegar o manguito adequado, certo? Então, recém-nascida, a gente tem aqui a circunferência do braço menor que 6 centímetros, a largura do manguito vai ser de 3 e o comprimento da bolsa de 6. A circunferência do braço de 6 a 15, normalmente criança aqui, né? 5 de largura e 15 de comprimento de bolsa. Professora, eu preciso decorar isso aqui, eu nunca decorei isso. E agora, o que é que eu faço? A VUNESP cobrou exatamente esse aqui do adulto, que a gente colocou em negrito para você, tá? Em vermelho. Então, eu acho que vale a pena, sim, fazer uma análise lógica aqui, né? Para poder, pelo menos, ter uma noção, certo? Então, 16 a 21, circunferência do braço infantil, vai ser o nome do manguito aqui. Largura do manguito, 8. E o comprimento da bolsa, aquela bolsa emborrachada, né? Que fica dentro, 21. Circunferência de 22 a 26, adulto pequeno, 10. E o comprimento, 24. Aqui, de 27 a 34, circunferência do braço vai ser chamado de adulto, tá? Largura 13 e comprimento 30. A circunferência de 35 a 44 a gente vai chamar de adulto grande. Então, a largura aqui, o manguito é 16 e o comprimento 38. Por último, aquele esfigmomanômetro, né? É onde a gente vai utilizar na verificação da pressão na coxa, ou porque a pessoa não tem braço, né? Ou porque a pessoa tem dificuldade de ver um braço muito mais extenso do que esse, ou até porque a pessoa fez mastectomia, né, bilateral. Então, a gente também pode usar a verificação da pressão na coxa. Então, nesse caso, a largura de 20 e o comprimento da bolsa de 42. Vamos, então, chegando na nossa primeira questão. Ao discutir o tema hipertensão no programa de educação continuada desenvolvido, a enfermeira deve enfatizar que, entre outros cuidados, para a obtenção de uma medida fidedigna da pressão arterial, é necessário. Letra A. Manter o braço na altura do primeiro espaço intercostal, apoiado com a palma da mão voltada para cima e o cotovelo estendido. Pessoal, então a gente sabe que a altura aqui, onde nós vamos estar colocando o braço, é no coração. E a altura do coração é o quinto espaço intercostal ali, né? A gente vai estar com o ápice cardíaco, né? Então, não é lá em cima, no primeiro espaço intercostal, tá? Então, tá errado aqui a letra A. Opa, letra B. Estimar o grau da pressão sistólica, palpando o pulso radial e inflando o manguito até o seu desaparecimento. A seguir, desinflar rapidamente e aguardar 1 minuto antes da medida. Né? Então, a gente vai estimar a sistólica, palpando o pulso na hora aqui da estimativa, é o pulso radial. Fica ligado nesse tópico aqui, porque ele tenta confundir você com o pulso braquial nesse momento aqui da verificação, até onde ele vai reinsuflar. E insufla até o seu desaparecimento. A seguir, desinfla rapidamente e aguarda 1 minuto antes da medida, porque eu acabei de insuflar, tem que esperar aqui terminar o turbilhonamento ali do fluxo sanguíneo. E a gente já tinha visto aqui a letra B, então, como correta. Vamos para a C. Inflar rapidamente o manguito até ultrapassar 60, 80, gente, é errado, né? Por isso que eu falo que onde tem número, meu amigo, tem questão. E as pessoas me dizem o tempo inteiro, professora, na hora que eu vejo um número da prova, eu lembro logo da senhora. Pois é, porque eu sempre me atentei a isso pela experiência aí nos concursos, tá? Então, 20 a 30 do grau estimado da pressão sistólica. Letra D. Colocar o manguito sobre a fossa cubital, mantendo uma pequena folga entre a bolsa e o braço. Opa, a gente não deve deixar folga, é sem folga, tá? Agora, a letra E. Para braços grandes, utilizar um manguito com circunferência de 27 a 34 centímetros e largura de 12 centímetros, com comprimento da bolsa de 23. Então, a gente viu agora há pouco, naquela nossa tabelinha, né, que nesse caso, braços grandes, a gente vai ter aqui
quando houver uma circunferência de 27, a largura vai ser de 16 e aqui de 38, tá? Só vamos voltar aqui para confirmar, né? 30 e 27 a 34. Então, 27 a 34, adulto, largura 13 e comprimento 30, né? Porque a partir de 35 que a gente fala aqui do adulto grande, foi adulto, porque foi 34 aqui no limite. Então, 13 e 30, tá? Então, aqui vai ser 13 e aqui 30. São detalhezinhos aqui que precisam de memorização, tá? Você percebe que a nossa banca, a VUNESP, cobrou isso aqui e pode voltar a cobrar esse detalhe, tá certo? Então, fica ligado, pega essa tabelinha aqui, meu amigo, escreve no seu caderno, porque o que a banca já cobrou, a chance de voltar a cair é muito grande, tá certo?